Tem uma lei que ela é infalível, é a lei da semeadura. Essa lei, cara, ela não tem margem para erro em nada. Tá depositando energia naquilo, você tá fazendo aquilo, você tá plantando aquilo todo dia, cara, você vai colher. De você ver um momento de festa, sabe, o Rezende chegar assim pro Giba, abraçar ele e falar, irmão, você tem que cortar o cabelo com esse cara. Aí você falou, zerei, né, cara? Não, aí você olha e fala, meu, que é isso? Zerei, é o que você falou, zerei. Quando a gente ama o que a gente faz, cara, tem um amor e propósito em cima, a gente começa a colocar direcionamento. Sejam muito bem-vindos para mais um Você Vem Sempre Aqui. Obviamente, 2026 tem que começar com tudo, começar com o pé direito, começar com o esquerdo também, começar com tudo, né, Gustavo? Opa! Já dei spoiler para quem tá aqui, né, gente? Eu tô aqui com meu amigo, meu parceiro, o cara que cuida aqui do meu cabelo, né, cara, no dia a dia. Não só meu, como de várias pessoas, de vários famosos aqui de Londrina, região, de todo o Brasil, que daqui a pouco eu falo pra vocês. Ele que é o hairstylist, né? Ó meu inglês já, né? Hairstylist. O cara tem certificação em Paris, em Londres, mais de 22 anos de experiência. Ele já esteve com um dos maiores profissionais dessa área, não só do Brasil, de todo mundo, que daqui a pouco eu vou perguntar muita coisa. Ele é embaixador da Match for You, que é cosméticos, né, Gustavo? É isso mesmo? Ele é mentor, palestrante e criador de um dos clubes de assinatura mais famosos do Brasil, que a gente vai perguntar tudo aqui pra ele. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo Campassi. Muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com você hoje, de verdade mesmo. Boa, muito cara. Obrigado pela Ô, Gustavo, oportunidade. então tem que perguntar, né? Você vem sempre aqui. Pela primeira vez, mas muito feliz. Muito massa. feliz, muito Que feliz. massa, Gustavo. Pessoal, eu tô muito feliz também por ter você aqui, tá? O Gustavo, pra mim, é uma inspiração. A gente, por mais que eu não tenha tanto cabelo assim, tá, gente? Eu sempre tô ali com o Gustavo. Fala, Gustavo, faz um milagre aí, cara. Pelo amor de Deus, dá um trato no meu cabelo. E a gente sempre troca ideia, a gente sempre gosta de trazer um pouco do nosso dia a dia, né, Gustavo? Sim, sim. E assim, cara, eu te admiro muito. Por isso que eu te convidei, cara. por isso que você é um cara que sempre me ajuda, sempre me apoia, sempre me direciona, né, Gustavo? E por mais que essa é uma profissão que a gente fale assim, poxa, é um cabeleireiro, e não é isso, cara. Não. Você é um empreendedor, você tem hoje 2 unidades de negócio. Sim. Conta um pouco pra nós, cara. Onde começou tudo isso? Então, há 22 anos, né? Eu comecei novo, cara, com 15 anos de idade em salão. E eu falo, bom, a gente, como você mesmo disse, a gente já conversou muito em cadeira ali, a gente já tem uns 10 anos de... Nossa, sim. Já é amizade, sim, né? de amizade, de amizade. Então, digo a mesma coisa, você já me ajudou muito, a gente já conversou muito sobre isso, empreendedorismo e tal, mas estamos há 22 anos como dono de salão, né? Isso, como dono de salão mesmo, empreendendo há 4 anos, 4 anos e meio por aí. Mas comecei, cara, eu nunca fiz outra coisa. Eu brinco, eu falo que eu não sei fazer outra coisa a não ser mexer com cabelo, com beleza. Eu nasci dentro de salão, minha mãe foi, né? Olha só. Minha mãe foi cabeleireira. Essa parte eu não sabia, hein, Gustavo? Sério, cara? Essa parte eu não Poxa. sabia. Aí, ó. Novas informações. Essa então. parte eu não sabia, cara. Mas a minha mãe foi cabeleireira. E é engraçado que, assim, eu tenho 2 irmãs, né? E eu sou o caçula, o homem caçula da família. E elas não seguiram a profissão. Mas eu acabei seguindo. Então eu falo que eu entrei de gaiato, assim. Porque não tinha pretensão, né? Mas na época, devido às circunstâncias mesmo da gente precisar, mais na parte financeira mesmo, a gente estava passando por muita dificuldade. E a minha mãe tinha já saído da área, né? Mas conhecia pessoas, né? Então ela falou, eu vou te arrumar um trabalho. Tipo como se fosse um bico assim, Gustavo? Exatamente. Né? Olha só que loucura, a gente cara. precisa arrumar alguma coisa, eu vou trabalhar, você também, pra gente conseguir se manter, porque as coisas mudaram do dia pra noite. Depois eu posso até falar mais sobre isso também. Claro, vamos falar. E, enfim, e aí eu fui, cara. Fui trabalhar em salão, assim, tipo, 15 anos de idade, novinho pra caramba. E... tô aqui até hoje. Caramba. Ô, Gustavo, e sabe o que é legal, cara, assim, quando a gente conversa e isso fica muito claro, fica muito nítido. Por mais que você fale assim, cara, por isso que eu brinquei, né? Corto o cabelo e tudo mais. Cara, mas você tem algo que é muito diferencial, é relacionamento. Sim. Então, assim, você começou ali com 15 anos e você sempre foi esse cara, tipo de relacionamento? De conversar com todo mundo? Não.
eu fui trabalhado, moldado em cima disso. Porque até da minha família, como eu tive maioria do tempo, eu fui criado pela minha mãe e pelas minhas irmãs, filho o mais novo, né? Querendo ou não, é aquele filho único, tipo único, né? Exatamente, exatamente, bem por aí. Então eu tive que ir me jogando, né? As circunstâncias da vida foram me fazendo, né? E eu era muito introspectivo, na verdade. Caramba! Tímido. Eu ainda me considero um cara tímido, fechado e tal. Mas eu fui aprendendo, cara. A gente vai aprendendo com a vida, se comunicar. Muitas pessoas falavam, mentores, né? Que foram os meus mentores na época, no começo. Eles me falavam muito isso, ainda mais porque eu comecei já dentro de um salão muito bom na época. Já era um dos melhores salões da cidade. Então, a gente estava sempre no meio social mais elevado, né? Então, já tinha essa cobrança. Tu falou, você precisa saber se colocar no meio desse ambiente. Caramba! E aí eu fui sendo moldado em cima disso, cara. E é muito louco isso, né, Gustavo? Que você teve uma realidade um pouco diferente, né, cara? Tipo, Sim. Por mais a gente conversa muito sobre isso, sobre essa realidade que a gente viveu, da escassez, de ser um pouco mais desprovido de a parte financeira, né? Sim. E pra gente furar essa bolha é muito difícil, né, cara? Nossa, cara, pra mim foi muito difícil. Eu não dava de ônibus, minha mãe não deixava eu me locomover para muitos lugares. A gente realmente, naquela época, estava passando uma necessidade extrema financeira, de realmente, às vezes, não ter o que pôr de comer na mesa, sabe? E aí a gente ter essa oportunidade de já me jogar num ambiente desse, né? Então a gente teve que aprender na marra, cara. E o sentimento que você tinha, assim, era aquele medo mesmo, né? Parecia que tava numa selva, né? Nossa, cara, muito medo, muito. Teve inúmeras vezes de eu ir pra casa, assim, chorar e falar, cara, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir, não adianta. Caramba! Não vou conseguir, porque você recebia vários nãos, né? Várias pessoas realmente mais... hoje eu entendo, antes, eu acho que naquela época eu achava as pessoas ignorantes, assim, ríspidas, né? Mas, na verdade, são pessoas que realmente têm uma evolução maior e elas jogam realmente a realidade na sua cara. E eu vejo que isso é muito bom, né? A gente está vivendo, na verdade, um ciclo aí social de que as pessoas não conseguem mais ouvir não, né? Ou ser rebatidas, ou receber um feedback, né? Que não seja positivo. Então, às vezes eu recebia aquilo, cara, nossa, eu falava, eu não vou conseguir, não adianta, eu não vou conseguir fazer cabelo, não vou conseguir me comunicar bem. E aí eu fui aprendendo. Eu lembro que teve um start ali, acho que perto dos meus 18 anos, que eu falei, olha, eu não consigo mais, eu não vou voltar mais atrás. Já perdi 2, 3 anos da minha vida nisso. Olha só, você teve essa maturidade eu olha lembro só. que bem nessa fase eu falei, eu não vou conseguir mais, não consigo estudar, porque eu queria fazer arquitetura na época. Olha só. E a gente não tinha condição, falei, não posso, não adianta. Então, assim, já faz 3 anos que eu tô trabalhando aqui, eu vou fazer isso aqui acontecer. Eu vou fazer acontecer. De um jeito ou de outro, eu vou fazer acontecer. E dessa dor acabou virando uma paixão, né, Gustavo? Com certeza, foi virando uma paixão. E você começou como, assim? Começou cortando o cabelo masculino? Como é que o Gustavo Campassi virou esse fenômeno de hoje? Obrigado. Então, eu tive um mentor, eu falo assim, cara, na verdade, eu até postei algo bem interessante essa semana, que o texto dizia assim, que o que tem dentro de mim, dentro da minha história de mais valioso, na verdade, é Deus, sabe? Então, o porquê que eu falo isso? Eu não posso deixar de ir em qualquer lugar e dizer isso. Porque eu vejo Deus, cara, na minha vida em todos os detalhes. E em cada momento crucial da minha vida, eu vi que Deus preparou pessoas, ambientes, para que as coisas acontecessem. E o meu primeiro mentor, ele era cristão, pastor também. E ele pegava muito no meu pé sobre tudo, sabe? E eu devo muito isso a ele. Ele era um dos melhores profissionais na época, na cidade, um dos maiores nomes também. E ele era um profissional que é muito parecido, porque eu falo, bom, você hoje trabalha muito com isso, né? Quando você está mentorando alguém, principalmente pega ali muito do começo, a pessoa pega os seus jeitos, Sim. Sua forma de comunicar, e isso é bom. Porque a gente precisa de um norte. Com certeza. Para tudo na vida, não importa o nível que você está, quando você vai subir para o próximo nível, é um campo novo. Total. Você não sabe o que tem ali.
Então é por isso que existe um mentor, uma pessoa que vai te direcionar e te dar um norte. Te aconselhar, né? Te aconselhar, não importa o nível, né? E eu vejo que, tipo, ele foi essa pessoa desde o começo. Então, assim, cara, eu pegava os jeitos dele, a forma de falar, de se comunicar. Então, assim, o profissional que ele era de ser um cara mais polivalente, de cortar cabelo masculino, feminino. Na nossa época, tinha muito esses profissionais que eles não eram os experts, né? Hoje falam muito assim, o expert em mecha, o cara que é expert em penteado e tal. O cara que era bom naquela época, cabeleireiro, ele fazia tudo. Ele tinha que fazer tudo. Você acha dessa leva, né? E você acha, Gustavo, que nós estamos falando aí de 20 anos, mais de 20 anos atrás, pelo que você está comentando, sim, né? E você acredita que isso tudo começou através... Eu vou fazer um comentário, eu não sei se foi isso, mas as redes sociais impulsionou isso, você acredita? Que esses negócios de essa mudança? Com certeza. Muito. Porque já existia, né, tintura de cabelo de mulher e tudo mais, mas não era algo... a famosa hype que a gente fala, né? Não era. Antigamente, os cabeleireiros que se tornavam mais famosos era por jornal, revista. Olha só. Né? Verdade, na minha época, Verdade. quando eu comecei, era assim. Os nomes que a gente admirava aqui em Londrina e região eram os caras que estavam saindo no jornal. No Jornal de Londrina, né? Na Folha e tal, algumas revistas. Ou aparecia em programa de TV, Ou aparecia né? em programa de TV. Não tinha esse meio de comunicação, né? E antes era bem mais globalizado essa questão da área da beleza de você fazer tudo. Depois a internet trouxe muito essa coisa da pessoa trazer uma coisa rica naquilo. Poxa, eu sou muito bom nisso. Tipo e aí nicho mesmo, né? Isso, e foi nichando, né? Foi nichando. E eu acho legal, porque assim, eu vejo que eu também tenho o meu nicho. O meu nicho é ser mais polivalente. Eu faço tudo e faço muito bem, entendeu? Mas eu vejo que você, pelo que eu conheço e vejo, você é muito reconhecido pelas famosas mechas das mulheres, né? Que hoje você atende. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Sobre as influencers que você atende e tudo mais, sobre... pessoas aí que gravaram um clipe, você acompanhou, e isso é muito legal para a marca Gustavo Campassi. Mas quando que teve essa virada e você pegou e falou, cara, é isso? Você fala da internet e tal. Tipo assim, é isso, cara, eu vou ter que atender essa galera. Eu lembro que, na verdade, eu me recusei um pouco. É mesmo? Eu recusei um pouco. No começo, quando começou, eu lembro que saindo do Orkut, entrando ali Facebook, Instagram... E aí o Instagram já estava há algum tempo e eu comecei a escutar muito assim, você precisa entrar nisso. Você precisa montar não tinha conta no Instagram, não tinha nada. Olha só! E atendia, graças a Deus naquela época eu já estava atendendo bem, por quê? Um pouco antes disso, eu tinha ido para Paris, que foi, né, você apresentou aí, o meu maior salto, meu primeiro maior salto foi essa virada aí. Quando eu decidi, com 22 anos, ir para Paris e me especializar lá. Eu tenho uma tia, a avó minha, que mora lá. Então, ela me ajudou muito nessa época. Eu liguei para ela e tal. Falei, tia, eu quero fazer esse curso, né, nessa academia, que é uma das mais reconhecidas lá na Europa. Eu até ia te perguntar, por que Paris? Lá é como se fosse o centro, assim? Cara, Por que será, né? Porque será moda, né? Não, Paris movimenta muito, né? Sobre moda e tal. E lá já tinha, né, as maiores academias, né, na área da beleza, se encontrava lá. E eu falei, eu preciso fazer isso, porque cara, eu sei com que 22 anos, hein? Que cabeça, hein, cara? Pô. E assim, cara, a gente não ganhava bem, porque eu tinha acabado de sair de assistente, né, de cabelo para profissional. Tinha mudado de salão, saído do salão que foi o meu mentor, né? Por 8 anos eu saí do salão dele. Foi para outro. Isso, então foi uma transição já difícil, porque foi assim, você sair de um lugar que você tinha confiança. O cara tava ali, te ensinou, se eu fizesse uma cagada, sabe aquela coisa? Parecia que você tinha o seu mentor que tava ali, ele ia te salvar. Então, nesse momento eu decidi sair para um crescimento, recebi uma proposta, e era um dos melhores salões que estavam se instalando na Gleba Palhano na época. Tava começando aquele auge da Gleba Palhano, né? A melhor região da cidade e tal. E aí eu fui para esse salão. E nesse tempo, eu já dei o meu primeiro salto financeiro, assim. Comecei a trabalhar mais. Foi aí que a minha cabeça abriu. Falei, cara, minha área é muito louca. Eu não imaginava que era tanto. Pô, tem um oceano aí.
E aí eu despertei. Foi nessa mudança de salão que eu dei uma despertada grande. Que eu falei, eu consigo construir algo grande na minha profissão. Porque também no começo a gente tinha muito... a gente era muito apontado assim, tipo, cabeleireiro... Eu escutei muito, cara. Você não vai estudar. Tipo, tá sendo cabeleireiro é porque não quer estudar. Né? E em tantas outras coisas também que a gente escutava. Que as assim, pessoas acham, né, que é assim, se não der certo, vira o cabeleireiro. Como exatamente, se fosse isso, né? exatamente. E não julgava, é bem assim, exatamente. Né, cara? Não é bem assim. Porque, você vai fazer um curso profissionalizante, entendeu? Que foi o que eu tinha na época, né? Eu fiz meu curso profissionalizante no Senac. E fui. Aí, nessa mudança, eu falei, não é não, cara. Isso aqui é uma loucura. Dá pra fazer muita coisa. E aí, durante alguns meses ali, eu crescendo, eu fui guardando dinheiro. Falei, eu preciso fazer esse curso. Aí, resumindo, consegui essa oportunidade, me deu e eu fui. E aí, foi a primeira virada de chave. Porque quando eu voltei, eu consegui uma notinha no jornal de Londrina. Que legal. A gente já tinha algumas clientes que tinham essa comunicação. E aí, eu tenho até guardado até hoje, Que legal, cara. Gustavo. E também foi um troféu pra mim, pra caramba. Isso ajuda demais, cara. Muito. Então, assim, quando eu voltei da Europa com esses cursos, né, jogaram uma notinha e tal, pô, Gustavo Campassi, volta em especialização em Paris e tal, não sei o quê. Cara, minha agenda de uma semana pra outra começou a disparar. Mais ainda. E aí você começou a sacar a importância que tem você, vamos dizer assim, né, cara? Eu fazer esse meu movimento, isso dá resultado. Muito. Tipo, investir na minha marca pessoal dá resultado. Aí você falou, opa... Esse foi o primeiro insight, o primeiro movimento, que é o que você falou, investir em você e fazer é o que o negócio acontece. Porque daí deu esse boom na minha agenda e tal, e realmente eu voltei com muito conteúdo, né? E aí já começou esse lance de Instagram. Eu falei, cara, não vai. A minha repulsa era assim, não vou entrar nessa modinha, sabe aquela coisa? Não quero entrar nisso aí, não vai dar em nada. E me segurei um tempo. Mas foi bem naquela hora que começou ainda, né? Foi bem no começo. Então eu lembro que eu fiquei próximo, acho que de um ano ali, sem. Não vou entrar, me recusando. Foi só no orgânico mesmo, deixou acontecer, né? Foi no flow, né? Fui, exatamente. E aí, teve um momento que eu falei, cara, isso aqui eu preciso entrar. Não adianta, esse negócio aqui vai virar uma doideira. E eu entrei no Instagram e comecei. Teve a visão, né? Falou assim, cara, então que você sempre foi um cara muito visionário, né, Gustavo? Sim. Tipo, de enxergar, falar assim, pô, isso aqui vai rolar, né, cara? Exatamente. E aí eu falei, eu vou entrar. E quando eu entrei no Instagram, eu já entrei tentando fazer de tudo pra eu estar perto de pessoas que faziam sentido pra eu ter crescimento e as pessoas me verem. Porque eu comecei a ver realmente que o Instagram era uma vitrine. Poxa, é a nova vitrine, cara. Eu preciso estar ali para as pessoas me verem. É um novo jornalzinho, a nova revista, exatamente, né? Você pegou ali, né? Você falou, opa, né? Isso aqui é... Exatamente. E aí eu comecei a fazer parcerias com profissionais que já se comunicavam com pessoas no meio social da cidade, sabe? E ali a gente foi crescendo, vai ganhando seguidor, não sei o quê. E aos pouquinhos foi acontecendo. Legal. Assim. E até para os profissionais, Gustavo, que estão ouvindo, nos assistindo, cara, você construiu ali a sua marca, foi construindo a sua carreira, e acho que até esse momento de você criar o seu Instagram, eu acredito, tá, que você não teria os famosos haters, vamos dizer assim. Não. Porque a gente só é apedrejado quando a gente aparece. Exatamente. Isso aconteceu na sua trajetória? De você começar... Aí começa, né? Lá, tá querendo se mostrar. Porque assim, por que eu tô falando isso, tá? Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sofrem isso em casa. Eu não vou abrir meu Instagram, eu não vou criar minha marca, eu não vou botar a cara pra bater, porque tem medo dos famosos haters ali. Pra quem não sabe o que é hater que eu tô falando, são aquelas pessoas lá que ficam sempre comentando coisa negativa. Né? Muito. E você deve ter tido isso, né? Nesse começo já eu tô falando. Eu tive... Que é esse começo que faz a gente, né, Gustavo? Eu paro. Sim. Porque machuca, né? Teve duas intenções maiores. Foi nesse começo que eu comecei a postar algumas coisas e as pessoas já... Tipo, sempre tinha algum ponto de julgamento. Mas não tá muito bom. Mas essa foto não sei o quê. Aí, às vezes, legendas, quando eu colocava... Porque e aí você revê, né? Você fala, será que eu vou continuar? E pra caramba, cara. Inúmeras vezes. E aí, um outro momento que eu comecei a receber muito isso, muito mesmo, que daí também me deu uma baqueada, foi quando eu comecei a atender alguns blogueiros da região. Quando eu comecei a atender os primeiros ali, tanto alguns colegas da profissão,
Eu acho que principalmente, cara, isso que é bem louco isso, né? É louco. E naquela época eu fui muito julgado. Pô, a galera tirava sarro, cara. Eu escutava assim de, meu, que besteira, você vai ficar atendendo de graça os outros até quando? E tirava sarro mesmo de mim. E não é de graça, né, cara? Você tá, tipo, fazendo uma troca, pelo né? Pelo contrário, é a moeda de troca. É a moeda de troca. Entendeu? É o trabalho deles, entendeu? Eles estão colocando ali... A cara deles, né, cara? E trazendo para você mais visibilidade, exatamente, né? Mas foi muito mesmo no começo. Então as pessoas não acreditavam. Tinham muitos que não acreditavam. Principalmente alguns cabeleireiros profissionais ou pessoas um pouquinho mais antigas, talvez, assim. Uhum. Então essas pessoas tiravam sarro. E já assim, meu, não vai dar em nada. Para de loucura. Caramba. Porque ficar atendendo de graça, né? Mas isso mexia com você um pouco, né, Gustavo? Nossa, muito. Deixa um pouco inseguro, né, cara? Muito inseguro. Aí você ia fazer um curso, trazia uma novidade, logo em seguida, porque depois que eu voltei de Paris, eu comecei a ficar antenadíssimo. Tipo, virava o ano, tendência X, Y, não sei o quê. Eu já tava lá. O profissional tal. Eu já ia para fazer o curso. Aí eu voltava com a informação, começava a fazer aquela técnica, também, vários haters e a galera assim, tipo, você só vai ficar fazendo isso agora? Você só vai fazer esse tipo de mesh agora? As pessoas se incomodam tanto, né, cara, com algo assim que não é nem pra... É aquele medo de ver o outro que tá ao lado crescendo mais do que ela mesma, né? Exatamente. E, cara, é um negócio que eu falo assim, tem uma lei que ela é infalível, é a lei da semeadura. Essa lei, cara, ela não tem margem para erro em nada. Então, assim, eu falo isso hoje com os nossos colaboradores, né? Graças a Deus a gente tem 30 pessoas na empresa, Olha 30 profissionais trabalhando com a gente na marca, em reuniões, assim, para estimular. Uma das coisas que eu falo muito, eu falo, meu, tá depositando energia naquilo, você tá fazendo aquilo, você tá plantando aquilo todo dia, cara, você vai colher, entendeu? Não adianta. Um dia, uma hora, um momento, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas, cara, vai vir resposta daquilo, entendeu? A gente tá aqui hoje nessa movimentação, a gente tem frutos, a gente vai colher algum fruto disso. Com certeza. Obviamente, isso aí não tem dúvida. E ela não tem erro. Então, assim, se você plantou isso, você vai colher isso. Tanto pro bom... Ou pro ruim, mal, cara. Não tem como, né, Gustavo? Como diziam os antigos, né? Vai plantar tomate e vai nascer batata, por exemplo. Não tem como, né, cara? Não tem como. Eu concordo. E quanto mais energia você depositar naquilo, cara, mais retorno você vai ter. Eu concordo. Vai ter. O que diferencia hoje, que as pessoas acham que existe uma fórmula do sucesso, né, milagrosa, porque vem, na verdade, ali o Pedro... Poxa, o cara que se comunica, o cara que palestra, igual essa semana eu tava te acompanhando e tal, pô, tá em tal lugar, não sei o que, tá viajando no Brasil. Aí o cara fala, nossa, de repente o Pedro tá fazendo isso. E o de repente é mais... De repente, só que, cara, o de repente do São Gustavo 30 anos. é 22 anos, o de repente do Pedro é 30 anos. O cara fazendo a mesma coisa todo dia. Acordando todo dia, 7, 8 horas da manhã, permanecendo de pé, exercendo aquilo, se comunicando. Sem ter hora pra dormir, né, Gustavo? Sem ter hora pra dormir. E o de repente, cara, a pessoa vê ali. Eu concordo. Entendeu? Mas concordo. É um negócio que foi planejado e plantado, entendeu? E você tá colhendo aquilo. Exatamente. E foi você o caminho que você fez. Porque eu te acompanho há 10 anos, né, Gustavo? Sim. Eu tô ao seu lado, eu sei muito bem. Eu vejo isso. Então, assim, totalmente a sua fala é congruente. Não é algo que você tá inventando. Eu te conheço, eu sei. Entendeu? E assim, cara, a primeira vez que você atendeu uma pessoa mais famosa, assim, você se recorda quem foi? E se você pode falar também? Recordo, claro. Na verdade, a primeira pessoa que eu atendi, e foi até... Eu sou eternamente grato a ela, foi a Ana Mosconi. Isso há, acho que 8 anos atrás. Caramba! Uns 8 anos atrás. Você que faz o cabelo dela desde então. Desde então. Olha só. Sempre. E é uma outra coisa que a gente leva com muito amor e carinho, assim, sabe? É que várias pessoas já perguntaram, já fui em lugares para ser até entrevistado sobre isso, porque... se entende muito, principalmente nessa área, né, de blogueiro, famoso da internet, que eles não... A grande maioria, né, tá sempre ali, faz
faz uma publi com uma pessoa ali, daqui a pouco já faz com outro, daqui a pouco faz com outro. E essa galera que eu atendo, cara, estão comigo há 7, 8, 9 anos. Isso entendeu? Realmente é parceria mesmo, cara. Parceria, já virou amizade, virou né? amizade, já virou amizade. Eu tenho Tanto hoje... é que você é convidado para os momentos pessoais deles, né, cara? Hoje em dia ali com o Rezende, né, a Ana, o João, eles casaram, por exemplo, né, o João e a Ana, foi um casamento incrível. Você estava no casamento, inclusive, A gente foi convidado mesmo para o casamento. No entanto que eu fui para... O João até falou, Gu... você é convidado, mas eu queria que você arrumasse meu cabelo. E aí, cara... Aí você, lógico, né, poxa, cara? Pô, pra mim, você não sabe como que eu trago isso pra minha trajetória, assim, de algo incrível, porque, meu, eu já vivi cada coisa, sabe? Que você fala, meu, nunca imaginava, assim. Nunca imaginaria. Mas é ali, né, então, Gustavo? Você tá num ambiente, num quarto com 3 pessoas incríveis que a gente admira, que, pô, tem uma trajetória incrível, né? E você tá ali, as pessoas te tratarem de igual para igual, sabe? Trazer você para perto, te considerar para pessoas, você ver, meu, eu já fiquei constrangido inúmeras vezes por eles. Caramba! De você ver mesmo a consideração que eles têm, sabe? Caramba! Por exemplo, eu atendi já o Giba, né? E o Giba hoje ele é agenciado. Do vôlei, né? Giba é do super vôlei. conhecido. Cara, a gente cresceu. Nível. Pô, não, é nível mundo. O cara é foda. Mundial. Meu, o cara tem medalhista olímpico, né? E pra nós, da nossa geração, sim. Meu, a gente acordou de madrugada pra Giba os caras jogar. E, meu, eu parar pra pensar que a mão não treme pra cortar o cabelo dos caras, não, velho? Cara, eu tenho o WhatsApp do cara, a gente tem comunicação. E assim, qual é esse momento? De você ver um momento de festa, sabe? O Rezende chegar assim pro Giba, abraçar ele e falar, irmão, você tem que cortar o cabelo com esse cara. Aí você falou, zerei, né, cara? Aí você olha e fala, meu, que é isso? Zerei. É o que você falou, zerei. Então, são momentos únicos para nós, sabe? Claro. Mas a pessoa que direcionou, assim, que foi o pontapé, foi a Ana. A gente começou a atender ela tava com 1 milhão de seguidores. Quando ela foi fazer a transição de 1 milhão para 2 milhões. Nossa, e já é muito seguidor. Já era muito. Pô, já Eu lembro muito. que ela era muito assediada, principalmente na área da beleza. Muitos profissionais queriam fazer o cabelo dela. E tinha um profissional que ia fazer essa produção nela, naquele dia. E quem ia fazer a maquiagem, que já estava certo de fazer a maquiagem, era minha esposa, Olha só, a Cláudia. E aí, esse cabeleireiro vacilou. Tipo, na hora, assim, o cara vacilou, não ia fazer em cima da hora. E aí a Cláudia falou, olha, o meu esposo, ele é cabeleireiro. Ele trabalha em outro salão e tal. E ele é bom, pô, se você quiser, certeza que ele vai. Meio que foi assim, sabe? Tudo em cima da hora. Aí me ligaram e tal. A gente era um dia de atendimento, mas a produção ia ser final do dia. Aí eu falei, opa... Você nunca tem tempo ruim, né? Você sabe. É domingo. Gustavo, de madrugada eu acho que ele atende, cara. Já fizemos noiva 4, 5 horas da manhã. Uma loucura, a gente faz. Que legal, cara. Com eles mesmo, inúmeras vezes. Pô, vai pra São Paulo fazer clipe... Sabe, a gente vira à noite, trabalhando, gravando, enfim. Aí rolou e a gente fez. E você lembra o que era até hoje, assim? Era uma transformação de cabelo mesmo? Nesse dia era uma produção mesmo da gente só fazer uma escova, um babyliss nela, um penteado. Pra e a foto, Cláudia né? ia fazer a make pra ela tirar aquelas fotos que elas fazem de publi, né? Isso, exatamente. E aí eu fiz, e cara, naquele dia... Ela já não trocou mais. Olha só, ela gostou cara. muito, a gente ficou nós 3 ali e tal, porque ela já tinha gostado da Cláudia também. Aquela resenha, né? Aquela resenha e tal. E a Ana é um amor, uma mulher incrível. E aí, meu, tá desde hoje. E aí ela foi indicando. Então, assim, aí a gente sempre atendendo ela. Aí eu fiz inúmeras produções nela. Todas as mudanças de cabelo, até de cor. Quando ela fechou contratos grandes, com marcas grandes, cara... Teve uma vez que ela ia fechar com uma marca muito grande. Ela fechou com a marca. E a marca queria um cabeleireiro X do Rio de Janeiro. Inclusive um baita de um profissional, assim, que eu fiz curso com o cara, enfim. E aí ela falou, não, beleza, fechou o contrato, só que eu quero fazer o cabelo aqui com o meu cabeleireiro. Nossa! Então assim, poxa, aí, ó pra você ver como que mora as duas situações, tá, Pedro? Aí ela me chegou, conversou comigo e falou, Gu, eu
era pra ser assim, era o X profissional o combinado, que ia fazer, né? mas eu quero você, porém, eu não vou poder também te dar os créditos Nossa. do trabalho, Aham. porque por causa de Direitos contrato, autorais, direitos né, tudo autorais, mais, você né? sabe, tem Sim, todo um... Sim. E ela super assim, contra-agida, mas eu queria muito fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, amiga do céu, Fica pra mim é tranquila. uma honra, eu não preciso de nada disso. Pra mim já é um carinho privilégio, enorme, né? um privilégio, cara, poxa. E a gente foi lá e fez, entendeu? Então você vê que tem essa Amizade Essa mesmo, né, amizade Gustavo? mesmo, E isso sabe? não tem preço, não né, tem cara? preço. Isso E não aí tem preço. dela começou a vir. Aí ela indicou o João, aí cortei o cabelo do João, aí depois o Rezende e tal, aí os meninos sempre indicavam. Aí foi, Laís Bianchese, enfim, inúmeras Que pessoas. você gravou, você fez pro gravação do clipe dela, né? Se eu não me engano, por um clipe que teve. Da Laís? É, né? Eu fiz acho que os 3 primeiros clipes dela. Nossa, caramba. A gente fez. 2 deles foi em São Paulo. Um deles... Teve a participação... Teve do MC Zack. Aham. Aí teve um outro clipe com a Mirella. Que legal, Logo cara. quando a Mirella saiu da Fazenda e tal, a gente produziu ela aqui. Então eu tava dentro, cara. Eles faziam, eles me chamavam, sabe? Isso é fantástico. Quando eu falo isso, tá, Gustavo? Assim, pra quem tá nos acompanhando aí no podcast, não é algo... Fala, poxa, é só porque é famoso, não sei o que. Cara, não é isso. É porque pra nós que somos profissionais, eu acredito que nós temos metas na nossa vida, né, cara? Sim. E uma delas é a gente chegar ali no auge, poxa, de ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Sim, muito. E pra sua profissão, pra minha e pra algumas profissões, é um reconhecimento quando você tá ao lado de pessoas que você admira, né? muito. Tem profissões que não tem tanto significado, mas para nós tem demais, cara. Sim. E é como se fosse que a gente estivesse ganhando uma medalha, né, cara? Um troféu, né? Poxa, eu tô atendendo pessoas aqui. E quando a gente ama o que a gente faz, cara, tem um amor e propósito em cima, a gente começa a colocar direcionamento, né? E até uma coisa que eu queria falar sobre mesmo, quando você põe direcionamento e energia naquilo, cara, não tem como. Eu vou dar exemplo, ó. A Ana foi... Eu lembro, eu tenho print, porque, eu gosto muito disso. Eu sou um cara que gosto muito de números. Todas as minhas metas eu coloco. Quando eu bato, eu deixo de histórico e tal. E um tempo antes, eu tinha mandado uma mensagem para Ana Mosconi no Instagram. Porque eu olhava assim e falava, cara, se algum dia eu conseguir atender alguma pessoa assim, imagina, né? Eu já ficava naquela coisa, porque eu sei que isso vai me ajudar muito. E ela era muito, tanto ela quanto outras blogueiras que estavam muito em alta, né? Tinha a Virgínia também e tal. Elas eram muito assediadas pelos profissionais aqui. E eu mandei um texto para ela lá, uma cartinha assim lá no Instagram, oferecendo meu trabalho, quando ela precisasse e tal. E depois, se passou meses, e aconteceu isso, dessa história que eu te contei. Então eu falo, a gente já tinha, Olha sabe? só, Sabe quando energia, você já né, visualiza e tem a energia? Com Rezende foi até muito, eu tenho até publicado isso no meu Instagram, no meu feed, que foi a mesma coisa. Quando eu já estava atendendo a Ana e não tinha possibilidade alguma de eu atender o Rezende, porque ainda assim na nossa cabeça, por mais que a gente já tinha a Ana Mosconi próximo, né? Eu olhava ali também, eu já tinha deixado mensagem no direct do Rezende, a mesma coisa, oferecendo serviço e tal. E eu lembro que um dia eu tava no sofá com a minha esposa, a gente vendo um vídeo deles, acho que eles estavam no SBT, um dia tinham gravado alguma coisa lá. E aí eu olhei pra Cláudia e falei, amor, um dia eu vou cortar o cabelo dele. E você vai ver, quando eu atender o Rezende, eu cortar o cabelo dele, ele nunca mais vai deixar de cortar o cabelo comigo. Porque eu vou deixar esse cara, eu até brinquei, eu vou deixar esse cara mais bonito. Eu vou fazer um corte de cabelo nele, eu vou revolucionar. Aí Rezende, ó, aqui, ó. Ele, sabe assim, eu falei isso brincando com a Cláudia. Eu contei essa história pra ele esses tempos atrás, até nessa publicação. E aí, cara, eu lembro exatamente desse dia. Que eu falei, um dia eu vou cortar o cabelo dele e se eu cortar, ele não sai mais. Não sai mais. E eu lembro que quando veio a oportunidade, eu cortei o cabelo dele, ele terminou assim de cortar o cabelo, a gente conversou ali, ele e o João, ele olhou pra mim e falou, cara, eu acho que nunca ninguém cortou meu cabelo igual você. E ele tinha alguns redemoinhos, umas coisas aqui que ele se incomodava e tal, e eu fiz do jeito que ele queria e nunca ninguém tinha conseguido fazer. Naquele dia eu já falei, cara, consegui. Nossa. Já era. E pro cara, aquele feedback pra você, imagina como você se sentiu. Gigante, assim, eu fiquei, que é muito Deus o negócio. E ele tá comigo há 7 anos já cortando o cabelo dele. Caramba, cara.
O irmão dele também, né? O João, também, né? Exatamente. E hoje eu vejo, assim, inúmeros eventos e fases importantíssimas da vida dos dois. Eu estive presente ali, cuidando da beleza deles. Então, isso pra mim também Nossa, que legal. surreal. Ô, Gustavo, isso assim, cara, realmente é pra nós, repito, tá? Pra nós, da nossa trajetória, de onde a gente saiu, de onde você saiu, inclusive. Estar hoje no ponto que você chegou, eu sei que não é o fim, tem muita coisa que o Gustavo quer fazer ainda. Com certeza. E, Gustavo, você tem uma trajetória admirável, você já está na segunda unidade, acredito eu que tem coisas novas que vão ser lançadas, e você também é o criador, querendo ou não, do clube de assinaturas. Isso para mim é novidade total, pode ser que outras cidades já existam, tá? Mas aqui em Londrina e região, pelo menos para mim é uma novidade. Para quem não sabe, o clube de assinaturas do Gustavo é onde a cliente paga uma mensalidade e ela tem direito algumas horas ali de trabalho, né, Gustavo? Exato. E como que surgiu isso, cara? Isso para mim é algo excepcional, tá? Foi para nós como empresa ali, empreendendo, foi um divisor de águas também, porque graças a Deus, desde quando a gente montou o salão, a gente teve um sucesso absurdo, assim, a gente começou muito bem, sempre com muito movimento, e eu sou muito inquieto, cara. Sempre fui muito inquieto. Assim, de, às vezes, perder noite de sono, com a cabeça ali borbulhando de você querer fazer coisas, sabe? E eu percebi isso já em mim, e principalmente nas pessoas que mais têm sucesso na vida, cara, que eu vejo assim, que quando essas criações ou coisas que você faz que viram o jogo, que faz mudar muita coisa na sua vida, ela vem quando você entende o direcionamento do negócio. Quando você vê assim, eu olho pro Pedro e falo, eu quero resolver o problema dele. Eu não quero tirar algo dele. Eu não quero ter ele a atenção dele para mim por algum outro motivo. Agora, quando eu olho para uma situação e eu identifico que eu quero solucionar um problema, cara, você ganhou o jogo. E você só entende, só tem essa visão quando você ama a parada. Não adianta. Você só vai ser um bom solucionador de problema quando você tem amor e paixão pelo seu nicho, por aquilo que você faz. Vontade de fazer acontecer. Porque você fica inquieto, cara. Você não dorme, você vai perder noite de sono e vai ser bom porque você vai querer fazer alguma coisa que aconteça. E eu lembro que a gente estava muito bem, mas eu já tinha aquela coisa de idealizar, de falar, poxa, eu quero ter mais que um salão, eu quero formar equipe, e eu preciso ter alguma coisa na minha empresa que possa ser ali um pilar para eu ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente na parte financeira, né? E eu lembro que foi logo após a pandemia, assim, eu comecei a comprar alguns cursos tava muito em alta, né? Logo na pandemia, muita gente fazendo curso online. Curso bombou, né, cara? Muito. E eu comprei alguns na pandemia. Naquela época, eu não era empreendedor ainda. Comecei a empreender, acho que uns 6 meses logo depois que começou a passar a pandemia. Comecei a trabalhar no salão de máscara ainda no meu salão. Enfim. E aí, nessa noite, eu falei, comecei a revisitar alguns cursos que eu tinha feito. E eu via muita conteúdo do Thiago Nigro, essa galera. E eles falavam muito de que o futuro, para muitas empresas, seriam planos de assinatura. Perfeito, Gustavo. E ainda está em alta, inclusive. E ainda está. E eu vou te falar que vai crescer muito mais. Concordo. Já é um pilar muito grande para muitas empresas. Hoje para minha empresa um pilar enorme, financeiro. E é uma recorrência ali que você tem absurda, né, cara? Absurda. Então, assim, aí eu comecei a revisitar essas pessoas, esses cursos e tal, e eu comecei a pegar caderno e escrever. Falei, eu comecei a pesquisar. Falei, não tem na área da beleza. Eu tinha pesquisado e visto um barbeiro de Minas Gerais que o cara fez para barbearia. Ele estava começando a fazer num clube de assinatura para barbearia. Aí eu falei, não tem na área da beleza. Não tem. E fiquei com aquilo. Porque para barbearia até que a gente vê mesmo, de fato, né? Porque que o assim, homem tem uma recorrência diferente da mulher, né? Porque qual que é o lance da assinatura? Precisa, dos pilares, precisa existir a recorrência. Você não pode colocar isso num serviço que ele não seja tão recorrente. Não vai funcionar. E aí eu comecei a estudar isso, falei, cara, eu fiquei inquieto. Eu lembro que logo depois eu já fui conversar com você.
Falei, Pedro, eu tô com umas ideias, cara. Eu lembro. E se sair, você lembra? Lembro. Se sair do papel, eu preciso que você... Me ajude nisso aí. Que você me ajude a lapidar essa ideia pra gente colocar em prática e colocar o marketing em cima disso, né? Lembro. E logo depois que eu realmente trouxe tudo certinho, montadinho, o que a gente fez? Montamos uma reunião e vocês me ajudaram muito a lapidar e falar, Gustavo, olha, é isso, massa, vamos moldar aqui assim pra fazer acontecer. Mas resumindo, a gente virou pioneiro, cara, porque não tinha. Tentou, logo depois que a gente fez o Clube de Assinatura, algumas pessoas, alguns salões tentaram, eu lembro disso também, copiar. Você lembra? Lembro. Mas não durou. Qual que é o lance? Não durou porque eles não entenderam a essência do negócio, entendeu? E algumas regras sobre. E aí, cara, na época veio, eu falei, recorrência. Eu preciso achar uma dor para minha cliente e resolver essa dor dela. E que seja recorrente. Aí eu comecei a ver que, poxa, as mulheres adoram escovar o cabelo. Sempre que dá, elas estão escovando o cabelo. E, ao mesmo tempo, elas querem hidratar o cabelo, cuidar da saúde do fio, só que acha muito caro, porque às vezes está ali semanalmente, fazendo E é realmente, né? Uma coisa que você tem que investir. Acaba sendo um pouco mais oneroso mesmo, exatamente. Né? E aí a pessoa começa na área da beleza, a mulher, ela dá sempre prioridade para outra coisa. Cortar o cabelo, fazer uma mecha, porque ela vai estar com a cor bonita. E aí ela acaba deixando um pouco mais para frente, acaba deixando a parte da saúde do fio para frente. E também eu começava a escutar assim, poxa, que a cliente queria estar sempre com o cabelo bonito, escovado e tal. Aí eu falei, eu vou criar um clube de assinatura de escova. Focado nisso. Super recorrente, focado nisso. E o que eu vou fazer? Eu vou dar o tratamento para minha cliente. Eu vou solucionar o problema dela. Aí, opa, calma aí, como assim, sabe? Você é louco? Você vai dar um tratamento que hoje, por exemplo, é R$175 no seu salão? Que loucura é essa? Que eu escutei muito. Quando eu fui criar o clube, a gente foi pôr em prática e eu coloquei os primeiros stories e divulgação. Cara, as piadas inúmeras. Você é louco? Vai quebrar o salão, vai quebrar, essa conta não vai fechar nunca. Só que não é isso, cara. Que você nunca vai... Quando a gente começa a empreender, você sabe que o jogo muda. Claro. A gente não faz a torto e direito, né? Então, assim, a gente fez pesquisas... A gente sentou junto. Tem todo um estudo por trás, todo um estudo por trás. E aí fechamos a conta de falar, olha, é dessa forma. Então, resumindo... E foi engraçado, né, Gustavo, que na primeira semana ali a gente até conversou, falou assim, a minha estimativa eu não me recordo o número agora, mas eu sei que você bateu o recorde em uma semana. Não, em uma semana. Eu lembro. Eu lembro que você falou, pra mim, se fizer tanto, tá bom. Eu queria 30 assinaturas. Eu lembro. Nos primeiros 6 meses. Aí a gente ia fazer um piloto de 15 assinantes. Cara, você foi super tímido na meta. Não, super. Tipo, 30 assinaturas. E aí depois se bater acho que 60 e tal, a gente muda, tira esse valor piloto que era para chamar a atenção e coloca o valor certo, blá, blá, aquela coisa. Eu sei que a gente conseguiu 60 inscritos em 2 semanas. Assim. Foi absurdo. E aí a minha equipe já ainda era meio reduzida. 60 para nós já era um número bacana, porque eu também já tinha feito as contas. Teve que pausar até um aí período. Eu pausei, eu logo lembro. Em seguida, acho que o primeiro mês aí eu já pausei, a gente não conseguia mais aportar mais clientes, né, no clube, porque tem inúmeros benefícios, né? Então a cliente vai uma vez por semana, cuida do cabelo, escova e hidrata, né? Então, hoje estamos com mais de 300 assinantes. Nossa! E aí, 1 ano e pouco depois, eu criei também um clube de assinatura de pé e mão. Então, hoje temos Nossa, um clube... que legal. Então, hoje a gente tem um clube ali de escova com tratamento e o do pé e mão, né? E dentro disso, a cliente é realmente um clube seleto. Se você está ali sendo recorrente, pagando mensal aquele valor, você tem direito não só a escova, tratamento, pé e mão, mas benefícios como descontos em produtos. Em parceiros, né? Em parcerias. Né? Depois eu fiz todo um ecossistema com clientes nossos. Pô, o cara é nosso osteopata, né? Que é o meu osteopata, médico, restaurante. Então, assim, todas essas pessoas também têm descontos. Né? Para quem tá no clube, aí tem, por exemplo, uma porcentagem em lugares, por exemplo. Exatamente. Né? Restaurante, se tiver. E a gente foi cada vez estruturando isso. Então, hoje a gente tem esses 300 assinantes de cabelo e eu acho que de uns 200 e poucos de pé e mão, assim. Sensacional, cara. Resumindo, o poder do negócio. Hoje a gente paga todas as contas com do o clube. Salão, só com o que é do clube. Nossa. Entendeu?
Com isso, estruturou para eu conseguir montar a segunda unidade, porque eu aumentei a minha equipe, né? Consegui aumentar a minha equipe. Aumentando a equipe, estruturou a primeira unidade, a gente foi lá e conseguimos sensacional, montar a segunda unidade. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, que você é um cara que não tem medo de falar. Não, porque não assim, ó, pra mim o empresário raiz mesmo, aquele cara que sabe do sucesso e do poder que ele não tem medo de falar a estratégia dele. Não. E você tá contando aqui pra todo mundo ouvir. Tô contando. Inclusive eu sei, tá, pessoal, você que é dono de salão, tem um salão, e se você quiser fazer uma mentoria com o Gustavo, pra ele abrir pra vocês tudo isso que ele sabe, que ele aprendeu nesses 22 anos de estratégia, segue o Gustavo no Instagram dele lá, pede pra ele falar, escreve a palavra consultoria, mentoria, o Gustavo vai atender vocês, aí vai marcar uma chamada com você. Qual que é o seu Instagram mesmo, Gustavo? Só pra lembrar. Gustavo Campassi. Gustavo Campassi, tá? Já vai. O Gustavo Campassi, Campassi, segue o Gustavo já. E assim, cara, eu sei que você faz isso para as pessoas, faz alavancar os negócios, não só no Brasil, não só em Londrina, mas todo o Brasil. Sim. E eu acho interessante, né, Gustavo, esse mundo de mentoria e consultoria e ensinar para as pessoas de fato. Sim, eu gosto, cara. Quando a gente faz, você falou, né, de abrir o jogo, uma das coisas que eu entendi como propósito de vida cara, não retém, sabe? Não retém o que você tem em tudo. Eu concordo. Tanto na sua vida financeira, no seu conhecimento, porque quando você retém, você não dá o próximo passo. Você parou ali, você não vai ver um novo horizonte. É que as pessoas, né, Gustavo, às vezes têm medo. Aquele medo de falar, se eu contar vai ficar melhor que eu. Não, se cara. eu abrir vai fazer igual. Vou ser hipócrita em dizer que inúmeras vezes você tem. Eu já tive isso pra caramba. Todo mundo teve, né? Não vamos ser aqui... Mas a gente vai aprendendo e vendo e tendo uma confiança que tenho certeza que é divina, que Deus tem isso dentro do nosso coração, de que realmente você não reter, você passar... Propagar a mensagem, de fato. Exatamente, cara, é o sentido do negócio. Você pode ter morar bem, ter um bom carro, você ter estrutura financeira... estar nos melhores lugares, mas se você não encontrar um propósito para a sua vida, do que você está fazendo, e você propagar isso, como você mesmo disse, você jogar para frente, não vai fazer sentido. Exatamente. Você vai acordar um dia de noite... Eu concordo plenamente, cara. E vai estar inquieto, você vai ter tudo e não vai ter nada, E isso vem para aquele lado do propósito, né? O que adianta, Gustavo, eu juntar tudo de dinheiro, fazer um monte de negócio e eu não instigar as pessoas? E o que é seu, irmão, é seu. É seu, Ninguém vai tirar. Porque assim, ó, o que você faz aqui, a forma que você comunica quem você é seu. É seu. Ninguém vai tirar a sua essência, a forma que você transmite, que você faz, a forma que eu corto o cabelo, o que eu tenho de inspiração para fazer... É meu, cara. Exatamente. Eu vou passar pra frente a minha visão do que eu aprendi, do que me fez chegar até aqui, pra, quem sabe, ali, encurtar o caminho de outras pessoas. Exato. Pra ser bênção na vida dessas pessoas, para que elas alcancem isso com mais facilidade e com mais potência, entendeu? Mas ali... ela não vai fazer o que você faz. Exatamente, porque cada um tem a sua digital. Cada um tem a sua digital, é isso. Cada um tem a sua digital. E Gustavo, eu acho tão gostoso também, né, cara? Nós fazemos o que fazemos da nossa maneira, mas é tão bom quando alguém faz melhor do que a gente com aquilo que a gente ensinou, que não tem preço, hein, meu amigo? Muito. Sabe quando a pessoa fala, gente, eu faço bom assim, eu faço esse serviço desse jeito, porque o Gustavo Campassi uma vez me puxou de canto e me ensinou. Cara, isso pra mim zerou o game, cara. Isso zerou o game. Eu tenho começado a viver isso nesses últimos anos, assim. Nós temos 4 anos e meio de salão. No primeiro ano, cara, a gente já tinha 30% a mais de faturamento quando eu trabalhava nos outros salões. Então, assim, algo surreal. E tudo ótimo, dinheiro, tudo acontecendo na minha vida. E teve um momento, cara, que eu me vi com ansiedade, triste. Por isso que eu tô falando isso aqui, por realmente viver isso. E eu falo, que doideira. Eu queria isso aqui e agora? E aí eu comecei Deus começou a trabalhar no meu coração e falar, você precisa realmente botar foco nisso e o propósito. Qual é o seu propósito?
que você quer com isso? É só ganhar dinheiro? É só ter fama, sucesso ou que, sei lá o que for? Se for isso, é esse vazio aí que você vai ter, cara. Não adianta, nada vai te arrancar esse vazio. Aí o que me completou foi encontrar o propósito de que pessoas começaram a trabalhar comigo, ter um crescimento, de eu ouvir e falar, nossa, eu aprendi isso com o Gustavo. E sabe que é interessante isso que você está falando, Gustavo? É. Tem pessoas que trabalham com você, que eu vejo comprando seus imóveis, comprando seus carros, suas motos. Falando. Isso aí. E é aí que mora, cara. Aí quando você passa um dia exaustivo, com um monte de problema, resolvendo um monte de problema de empresa e coisas a fio, assim. Aí você termina o dia, você olha assim para sua equipe, para a pessoa que está com você há muito tempo, ou você começa a escutar a história, ou no fim do dia você recebe uma carta, um direct de carinho de um profissional seu, assim, falando, meu, obrigado por você estar fazendo isso na minha vida. Hoje eu consegui conquistar isso porque eu estou fazendo do jeito que você falou, igual você falou. Hoje temos lá profissionais que, meu, estão comprando apartamento, trocando de carro, moto, viajando, porque encontraram ali um ambiente saudável de crescimento, entendeu? E as coisas começam a acontecer. Aí, cara, aí o negócio aí faz sentido, aí a conta fecha. Exatamente. E não só isso, né, Gustavo? Além da conta fechar, tem uma coisa que eu acredito muito, que é os ambientes daí que a gente começa a frequentar, cara. Porque eu sempre trago esse jogo aqui, não adianta, cara. Não. Eu, pelo menos na minha vida, eu só comecei a prosperar mais quando eu troquei de ambiente. Mas eu deixei aqueles lá que não me agregavam em nada e comecei a viver outros. E isso pra você com certeza deve ter sido uma grande virada também, né? Muito. É duas coisas que eu vi que mudou a minha vida e cada dia a gente já conversou muito sobre isso, a gente vai com o tempo, a gente vai ficando mais seleto e as pessoas vão achando às vezes a gente arrogante, prepotente, né? Elas querem rotular a gente de uma forma errônea, porque na verdade a gente só tá escolhendo muito bem o ambiente que você quer estar, as pessoas que você quer estar, para aquilo fazer sentido para você. Então, assim, se você está num ambiente hoje que ele exala crescimento, abundância e inspiração, cara, no seu dia a dia para você ser melhor, meu, não adianta. Você vai se tornar aquilo. Exatamente. Daqui a pouco você vai estar falando igual, você vai estar querendo ir para cima, você vai querer crescer, porque você tá nesse ambiente. Da mesma forma, se você tiver com um cara, uma pessoa que só vê o copo tá na metade. O cara vê aí vazio. Ele só vê vazio. Não é nem meio, vê vazio vê mesmo. Vazio. Aí agora eu olho ali e ele fala, nossa, esse copo tá cheio, eu vou me saciar. Entendeu? Exatamente. Muda tudo, cara. O jogo muda completamente. E pessoas é a mesma coisa. Você tá com pessoas que, meu, tem uma visão diferente, as coisas acontecem. E eu sou um cara que eu sou prova viva disso. A gente conversa muito a respeito, né, Gustavo? Eu e o Gustavo, cara, eu sento pra cortar meu cabelo lá. Eu e o Gustavo, assim, se deixar, a gente fica horas lá, né? E assim, você tem que atender mais pessoas. Eu até marco lá e falo, ó, o Gustavo tá com agenda cheia hoje, então me marca no horário tal, porque eu mais sempre... tranquilo, porque a gente eu sabe gosto de conversar. Então a gente troca muito, sabe? E eu vejo, assim, que eu corto meu cabelo com você por conta disso. É gostoso ter essa troca, esse crescimento, sabe? A gente troca mesmo, conversa. Cara, a gente fala sobre carro, fala sobre viagem, fala sobre o próximo passo que nós vamos dar. Então você aí, cara, que ainda tá nesses ambientes tóxicos. Você que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, cara, sai disso. Sempre é hora de mudar. Sempre. Dá. Nunca é tarde, né, Gustavo? Nunca é tarde. Aproveitar que a gente tá começando o ano, né? Essa coisa da gente falar, nossa, vamos virar o ano, vou página, né? Mudar a página. Vou começar a cuidar da minha saúde, vou fazer isso e aquilo. Então, se for já uma forma para ajudar, aproveite que estamos começando, né? Um livro novo, né? A página nova, né? Cara, e muda tudo, muda ambiente, muda pessoas. Se precisar trabalhar mais, trabalhe mais. Se precisar deixar feriado para trás, deixe feriado para trás. Perfeito. Entendeu? Se precisar e vai precisar, cara, porque o crescimento dói. Ser abundante dói. Você precisa escolher. Entendeu? Então, assim, você vai precisar escolher em deixar de estar em festinha e deixar de estar com pessoas que você vai... é ruim você estar em festa? É ruim você beber? Não é. Esse final de semana mesmo estava com amigos, maravilhoso, curtindo, fim de semana e tal. Mas, cara, faça tudo com sentido.
tira, que quanto mais você tirar e colocar energia no que é bom, o negócio acontece. Concordo. Ô, Gustavo, você acredita que a gente tá chegando ao fim? Eu acredito, cara. E a gente tá aqui, parece, faz 10 minutos conversando. Ô, Gustavo, é sempre muito bom conversar com você. Só que eu tenho uma pergunta, cara. Gente, eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu quero que vocês deixem a reação de vocês ali. A gente tá no YouTube, tá no Spotify, tá passando tudo quanto é lugar. Eu acredito que tem muita coisa pra gente conversar ainda. Mas eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer, tá, Gustavo? Que essa é uma pergunta final que eu gosto e eu quero tirar o seu melhor nessa pergunta. Que momento você acredita, Gustavo, que você passou na sua vida que fez o Gustavo ser quem ele é hoje? O momento mais... O momento marcante que você viveu. Que fez você ser o Gustavo que você é hoje. Eu tive alguns momentos que viraram o jogo, assim. Mas eu vou dar uma situação na minha vida, tá? Que é o começo de tudo mesmo. Eu nasci em lar cristão. E eu tenho essa alegria de poder dizer. Eu vejo que, como eu já disse no começo, cara, não tem nada mais valioso dentro de mim do que a história de Cristo dentro de mim. O que eu sou é por conta de Jesus Cristo, sabe? A minha trajetória, tudo que eu caminhei, as minhas escolhas. Então, assim, eu devo isso principalmente, né? E eu não poderia deixar de falar também. Hoje eu não tenho os meus pais, né? A minha mãe falecida, você passou junto comigo isso, você sabe, na minha trajetória. E eu devo nascer num lar cristão pela minha família, pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Então, assim, eu tive momentos que mudaram o jogo, sim, na minha vida, mas em todos eles, Pedro, eu entendia que tinha um direcionamento. Sabe quando tem aquela voz, aquela energia, eu não sei o que você pensa que é, né? Para cada um, né? Cada um tem a sua fé, sentimento, né? Cada um sabe, né? Então, em todo momento, cara, eu sentia isso. Então, o que eu posso dizer que mudou tudo para mim foi desde o início. Eu nasci num lar cristão. E isso não precisa ser diferente na sua vida, sabe por quê? Porque todos nós temos essa comunicação direta. Porque hoje mesmo eu escutei uma palavra, né? Que Deus era verbo e ele se fez e ele é, então a gente é, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente tem livre acesso a tudo. Essa energia, essa coisa que você sente, é Deus falando com a gente para tomar as decisões. E uma coisa que eu aprendi em tudo que você for tomar decisão ou fazer, faça com paz. Se você for tomar alguma decisão na sua vida empresarial, sentimental, amorosa, familiar, profissional, eu vou fazer isso. Cara, se você não está sentindo paz... Na dúvida é não. Na dúvida é não. Não vai, irmão. Não vai porque isso não vai ser bom para você. E isso não é um acaso, uma obra do destino. Não, cara, é Deus falando, é aquela energia te trazendo para perto, fala, cara, não faz isso, não faz. Da mesma forma, quando vem uma oportunidade e você está pronto para ela, porque o que muda o jogo é a gente estar pronto para tudo, né? A sorte, ela nunca pegou a gente parado, né? É verdade, nunca pegou a gente parado, sempre pegou a gente trabalhando. Sempre pegou a gente em movimento. Então, assim, se você estiver em movimento, fazendo, se preparando, a sorte vai passar, a circunstância vai vir, e se ela tiver paz, as coisas forem com paz, você vai entrar e falar, tudo flui, acontece. Aí você entra naquela empresa, acontece, você faz uma amizade com uma pessoa que vai se comunicar, flui, aquela pessoa vai te levar para um próximo nível. Perfeito. Então, a gente tem isso dentro de nós, cara. É só fazer aflorar. Perfeito. Entendeu? É só fazer aflorar. Perfeito. Gustavo, obrigado, irmão. Foi uma honra, muito gostoso. Passou muito rápido, gostoso. né? Pra caramba. Ó, eu vou deixar mais uma vez, o Instagram do Gustavo é @GustavoCampassi.
O Gustavo tem uma família linda, maravilhosa. Eu gosto muito de vocês. Um abraço para a Cláudia, que está nos assistindo também. Para o Joaquim, que é filho deles. O Gustavo sempre posta a rotina deles. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Eu sei que foi uma conversa assim, a gente conversa muito fácil, muito. né? Eu queria só deixar uma frase aqui. Pode deixar, o espaço é seu. Que envolve tudo isso, né? Todo esse crescimento nosso que a gente tem entendido. E um dia essa frase veio no meu coração e eu tenho trabalhado isso nas pessoas, porque faz sentido para mim, né? E ela fala assim, eu gravei ela e eu sempre falo isso para as pessoas. Caminhar sozinho é solitário. Caminhar com quem acredita é extraordinário. Perfeito. Então, assim, cara, ninguém cresce sozinho. Se você tem pessoas, amigos, familiares que acreditam em você, acreditam no que você é, cara, caminha com essa pessoa, intensifica isso, dá amor, dá carinho, dá o seu tempo, porque você vai ver que a sua caminhada, cara, vai ser extraordinária. Perfeito. Senhoras e senhores, esse foi Gustavo Campassi. Obrigado. Obrigado, valeu, até a próxima.